Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo, irmão em Cristo, minha irmã, nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui do campo de Presidente Epitácio, com o nosso pastor presidente, pastor Edivanir Alves da Cruz, a qual todos os domingos em nossa sede nós temos a escola bíblica às 8h30 da manhã. Temos várias salas ali com as suas respectivas idades. Nós temos também na congregação onde nós estamos, pastoreando aqui na Avenida dos Ipês, 1117, próximo à Praça do Redondo. Você é o nosso convidado especial a estar conosco. Isso aqui é apenas um aperitivo. Isso aqui é apenas uma preparação do ambiente daquilo que vai ser explanado na escola bíblica. E nesse trimestre nós estamos estudando relacionamentos em família. E o nosso comentarista é o pastor Elianai Cabral. Muito bem, nós já tivemos aqui a lição 1, que falou sobre quando a família age por conta própria. Usamos ali o exemplo de Abraão e Sara, quando se precipitaram em fazer com que Abraão tivesse um filho com Agar, a escrava egípcia, que não era da vontade de Deus. A promessa de Deus para a vida de Abraão é que ele tivesse um filho com Sara. E Deus, como é fiel para cumprir essa promessa, ele cumpriu, mas isso foi no tempo certo, no momento certo, no tempo de Deus se cumpriu essa promessa, que foi-se um tempo de 25 anos decorridos. O tempo certo se cumpriu. Só que todas as nossas escolhas, as nossas decisões precipitadas geram as consequências. Hoje, atualmente, até ali, existe essa briga entre judeus e islâmicos ali em Israel. Já é exatamente devido a essa precipitação de Abraão e Sara. Porque nós sabemos que somos livres a escolher. Aí nós vemos que a semeadura, ela é opcional. Você tem a opção de semear ou não semear na terra. Isso eu falo dentro da agronomia. Espiritualmente também não muda nada, é a mesma coisa. Eu tenho a opção de tomar uma decisão ou não, de pecar ou não pecar. Eu tenho o livre arbítrio que Deus colocou nos anjos, colocou também dentro de nós, de escolher. Só que eu não posso escolher evitar as consequências. Então, anote bem isso. A semeadura é opcional. A colheita é inevitável. Não tem como eu evitar a colheita. E Abraão e Sara colheram por causa das suas escolhas. E hoje nós estamos com a lição de número 2, que será no dia 9 de abril de 2023. A lição, nós vamos trabalhar o tema: a predileção dos pais por um dos filhos. O que é predileção? Predileção é quando você dá preferência a algo, é quando você tem um gosto por apenas algo, você dá preferência, você dá prioridade, e isso é tanto coisa ou tanto pessoas. Você, vamos dizer, passa a mão na cabeça,
você faz tipo uma acepção de pessoas. E isso não pode acontecer, principalmente no meio do povo de Deus. Então, nós vamos estar tratando agora mais um caso, né? Um caso específico de agora do filho de Abraão e Sara, que é Isaque, e a sua esposa Rebeca. O texto áureo diz: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis 25, versículo 28. Verdade prática. A preferência dos filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles. Então isso precisa se tomar esse certo cuidado. Muito bem, a nossa leitura em classe está em Gênesis, capítulo 25, do 19 ao 28. Você pode estar lendo, acompanhando na sua casa. Muito bem, queridos, nós temos aqui o objetivo, o tópico 1, apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. Tópico 2, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. Tópico 3, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Então, esse trimestre, querido, estamos estudando sobre família. Família é muito importante, queridos. Por quê? Porque quando Deus quis que Jesus nascesse, Deus preparou uma família para ele. A família é muito importante, porque quando Deus prepara todo o ambiente, Deus prepara ali, ele colocou ali o homem no jardim do Éden para regar e cuidar. Veja que ele instituiu a família. E ele não abençoa quando Adão está só. Quando veio a família, ele os abençoou. Gênesis 1, 28. Isso é muito importante. Aí veio também a família de Abraão, da qual viria Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Deus preparou uma família para ele e preparou José e Maria. José como seu padrasto, vamos dizer assim, como cuidador de Jesus Cristo, porque o pai instruía o filho no trabalho e a mãe a doutrina, a responsabilidade também. Os dois têm esse papel, mas o pai é mais para o trabalho, né? E a mãe ensina, ela está mais perto. E a mãe já ensina o filho já no ventre, né? Os psicólogos, né? Eles ensinam isso. A ciência comprova isso, que o filho consegue ouvir já lá dentro do ventre da mãe. Então o ensino já precisa começar quando está dentro do ventre da mãe. É importante a mãe orar, é importante a mãe conversar, é importante a mãe dialogar. E aí já vai dando os primeiros passos, aprendendo. Muito bem, então Deus preparou uma família para Cristo Jesus. E nós vemos também que quando Jesus estava lá na cruz, falou: mulher, eis aí teu filho. Depois disse a João amado: eis aí tua mãe. E ele, desde aquele dia, recebeu a sua mãe em sua casa e passou a cuidar de Maria. Veja que Jesus, mesmo ali quase morrendo ali na cruz do Calvário, ele ainda se preocupou com a família. Ele ainda se preocupou com a sua mãe. Então isso é muito importante, cuidar da família. Quantos idosos são abandonados nos asilos porque não tem esse cuidado todo especial? Isso é importante. E a família é muito importante, que é pai, mãe, filhos, netos, tudo isso, bisnetos, se compõe como uma família. Então, a palavra-chave aqui é predileção. Não pode ter predileção, ou seja, acepção de pessoa, dar preferência a uma pessoa em detrimento de outro. Muito bem. O tópico 1 fala o plano de Deus para a família e a sua presciência. Deus tem um plano. Deus tem um plano para a família, que é a célula máter, ou seja, a célula mãe.
todo mundo veio de uma família, independe dessa família, ela é problemática, é um pai para lá, mãe para cá, e todo mundo nasceu numa família, independente da maneira que ele foi ensinado, foi instruído, ele precisou de uma família. A família é responsável pelo meio social dos filhos, na escola, na faculdade, no meio das pessoas. Aí tem aquele ditado que a gente sempre ouve, né? Educação vem de casa, e é isso mesmo. E é isso mesmo, educação vem de casa. Então isso é muito importante. A família, ela é a base, é a sustentação, é aquela que dá sustento. Por exemplo, se um filho é um grande inteligência que Deus tem dado, tem sabedoria, é bom na escola, é porque ele teve uma base, ele teve alguém que incentivou, ele teve alguém que influenciou. Então Deus tem um plano para a família, a sua presciência, o plano divino para a família, Isaac e Rebeca. Deus tem um plano, querido. Deus tinha um plano. Veja que ela se descobre, Rebeca, né, casando-se com ela, se descobre que ela é estéril, que ela era estéril, por exemplo, mas nada pode impedir o trabalho de Deus. Veja que nós vemos que somente depois de 20 anos, por que ela fez quando ela estava estéril? Isaac foi orar ao Senhor. Indiferente de Abraão, lembra? Quando Sara falou para ter filhos com Agar, veja que Abraão não orou, não consultou o Senhor e ouviu a voz de Sarai. Veja que aqui o filho, né? Abraão tomou atitude precipitada, mas também era de oração. Mas veja que aqui já aprendeu com o pai também. Mas veja que ele tomou uma atitude diferente, ele foi orar. Não foi se precipitar ter outra mulher, como fez também aqui Abraão, né? Como fez Abraão. Mas veja que Abraão ainda procurava manter aquela tradição. Mas houve também alguns fracassos, né? Houve alguns fracassos posteriormente também na vida de Isaac. Houve, vamos ir mais para frente, houve alguns fracassos dele também. Mas a princípio aqui, nós vamos entender que ele foi orar ao Senhor. Gênesis 25, 21. E orou Isaac instantemente ao Senhor por sua mulher que era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações e cumpriu seu tempo, né, o tempo perfeito de Deus. Rebeca gerou dois meninos. Dois meninos. Item 2 fala o propósito presciente de Deus. O que é o presciente? Isso significa que Deus já é ciente, Deus já sabe o futuro de antemão. Só que ele usa os meios das pessoas. Isso não significa, tá? Determinação, que Deus decretou, determinou sobre a pessoa. Não. Ele deixa o livre-arbítrio da pessoa, sabendo já do que vai acontecer lá na frente. Ou seja, Deus é presciente. Ele já é ciente de todas as coisas. Nós vemos Salmo 139, Provérbios 15, 3, né? Sabemos isso, que Deus, ele sabe todas as coisas, né? Ele conhece todas as coisas. Veja que quando ele orou, o Senhor ouviu suas orações, só que concebeu quando tinha 60 anos. E a pessoa que ora hoje, ele quer ser atendido amanhã, ou depois, ou daqui a um mês. Não é assim. Existem orações que Deus responde rápida. Sim, concordo. Mas tem orações que duram anos. Veja que aqui esperou 20 anos. Ele tinha 40 anos quando casou com Rebeca. Esperou 20 anos para se cumprir a promessa. Ele gerou quando tinha 60 anos. Isto mostra que ele esperou 60 anos. Veja só. O propósito presciente de Deus é que ele sabe de antemão. Isso independe das circunstâncias que envolvem a história, né? Veja só. Quando também isso aconteceu, Rebeca também foi orar ao Senhor. E o Senhor revelou já ali o futuro. Ou seja, o primeiro, como se dizer, a primeira ultrassom, né? Deus já revelou os dois, né? E o futuro ali deles, né? Deus revelou a Rebeca, como também que eles seriam, o maior serviria o menor, que é o que Esaú serviria Jacó. Jacó, né?
ele ia ser servido por Esaú. Veja que aqui já é o quê? Aqui já é uma promessa de Deus. Tá? Aqui devemos ressaltar que esse atributo, né, da presciência de Deus não é causativo, ou seja, não implica determinismo na vida do ser humano. Tá? Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa, que muitas vezes não compreendemos, porque a vontade de Deus ela é perfeita. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como diz Romanos 12, 2. Precisamos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem coisa que é bom, tem coisa que é agradável, querido, mas temos que entender, tem coisa que é bom e agradável, mas não é ainda a perfeita vontade de Deus. Os desígnios de Deus se cumprem, então, no tempo certo. Tópico 2 fala o conflito familiar. A esterilidade de Rebeca. Veja que aqui, Rebeca, ela é estéril. E Deus, né, como já disse, ouviu as suas orações. A esterilidade, uma mulher que era estéril naquela época, era como se ela não tivesse a bênção de Deus. Lembra do conflito de Ana, que Ana passou com Penina? Que ela irritava para embravecer, porque Ana não podia gerar filho, porque o Senhor cerrou a sua madre, né? Não é para aquela infértil, não. O Senhor que cerrou, o Senhor que fechou a porta. Então veja que ela orou ao Senhor, né? Ele orou ao Senhor por a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e pudesse gerar. Então veja, Deus ouviu a oração, tá? Porque uma mulher que não tinha filho ficou amaldiçoada, né? Impedido de procriar filhos, porque sendo uma bênção de Deus, né? Era considerada inferiores, era desprezada por outras mulheres. Então o Senhor ouviu as suas orações. Então o item 2 falou: o conflito, os filhos lutavam no ventre dela. Veja que já havia uma luta, já havia um conflito, tá? Veja só, indiferente de Abraão e Sara que precipitaram, né? Com Agar ali, pagaram um alto preço, porque eu disse que tudo tem um preço, tem as consequências. Aqui nós vemos que Isaac buscou a ajuda do alto para superar, né, o problema, a esterilidade de Rebeca. Então, quando tem um problema, o que é problema? Pró é aquilo que está diante de mim. Brema é aquilo que é visto. Então, um problema, muitas vezes o problema vem e eu e você ficam olhando os problemas. Temos que superar os problemas. Como vamos superar esses problemas? Veja que Jacó, o suplantador, sempre superava, ou aquele que agarra também. Houve alguns fracassos na vida de Jacó, mas ele sempre sobressaria em alguns pontos. Existe os pontos fortes de Jacó também. Então, que aqui Isaac buscou ajuda do alto para superar o problema, buscou ajuda em Deus. Então, quando vê um problema, não olhe para os problemas que está diante de você, mas busque socorro do alto, busque ajuda do alto. E veja que a esposa também orou ao Senhor. Então, isso é importante, como o pai e a mãe, a família, se reúnem para orar ao Senhor. Então, o item 3 fala o favoritismo do casal. Em termos de personalidade, Esaú e Jacó cresceram, ou seja, eram pessoas diferentes, com personalidade diferente. Por quê? Jacó ficava mais na tenda, ajudando Rebeca. E veja que o que? Esaú já ficava mais no campo, perito em caça. Ou seja, cada um foi para fazer um serviço, né? A caça era muito importante dos animais, porque se você alimentava da carne, né? E veja que Isaac gostava mais de Esaú por causa da caça. E Rebeca amava mais a Jacó. Veja só, queridos. Olha só, olha o que diz o texto que vamos ler aqui na leitura. Gênesis 25, 28. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Veja, Isaac amava por aquilo que poderia proporcionar a ele. E por isso, ele sabendo que Esaú começou a ir para os caminhos errados, para os caminhos tortuosos, ele não corrigia, ele passava a mão na cabeça. Veja que lá em Gênesis, vamos ver aqui mais para frente, 26, ele tomou atitude precipitada. A Bíblia diz que ele era fornicador, profano, que ficava fora do templo, profanando
fazendo coisa errada, mas Isaac mesmo assim amava, porque trazia algo que agradava no altar. E quantos pais têm essa preferência dos filhos, porque o filho ajuda mais, porque aquele faz aquilo que ele gosta. Isso se chama acepção de pessoas. E isso não pode haver, queridos, em nosso meio. Veja aqui, então, nós vamos dizer aqui, Rebeca amava Jacó. Veja, um amava um e o outro amava o outro, que havia conflito, havia o que? Divisões, tá? Havia divisões. O que me chama a atenção, o que me chama a atenção, quando 27 Isaac está idoso, a procurar, né, achava que logo morreria, né? Procura querer abençoar quem? Esaú, o patriarca do direito da primogenitura. E veja que quando lá atrás Rebeca orou ao Senhor, Deus falou que o maior serviria o menor, que era o quê? Esaú ia servir Jacó. Esaú, ele, né, veja que nasceu primeiro, mas a bênção veio já sobre Jacó. E será que Rebeca não sabia? Sabia disso. Porque o Senhor respondeu para ela, o Senhor falou com ela que era Jacó. Mas mesmo ela sabendo, ela também, assim como Isaac, quis tomar atitude precipitada, né? Arquitetar um plano para querer colocar, vamos dizer, o carro na frente dos bois. Queria colocar o carro na frente dos bois. Esaú, né, vai querer abençoar, vai se abençoar, Isaac vai querer abençoar Esaú, né, com o direito de primogenitura para nos legar naquele tempo, porque por mais que esse direito tinha que ser pronunciada, a bênção deveria ser pronunciada. Veja que todo aquele engano, né, Jacó e Isaac abençoou a Jacó. Mas não precisava fazer tudo isso, porque já havia uma promessa de Deus. O próprio Deus já havia falado em Gênesis 25, 23. 25, 23. Quando Rebeca foi orar ao Senhor. E veja que havia, queridos, esse conflito na casa. Um preferia um e o outro preferia outro. Ou seja, e os filhos notavam tudo isso. Veja que lá, nós vamos dizer que mais para frente, outros fatos que Esaú fez e não corrigiram. Então veja que não pode ter isso, queridos. Não pode ter esse favoritismo do casal pelos filhos. Precisa amar iguais, sem acepção de pessoas. Se dá algo para um, tem que dar para outro. Se tratar um de uma maneira, tem que tratar o outro da mesma maneira. Da mesma maneira que o outro também é tratado. Precisamos tomar cuidado. Lá em Tito 2, 3 e 4, fala, as mulheres idosas, né, ensinar as filhas a amar os seus maridos, né? Ou seja, o amor sendo construído. É o amor sendo construído. E isso é muito importante, queridos. Isso é muito importante. O nosso tópico 3 fala o problema da predileção por filhos na família. Esaú, o filho predileto de Isaac. Tá? Gênesis 25 leu a força, os padrões sociais da época, o primogênito tinha primazia do futuro da família, no dia da adoração, porção dobrada e outras coisas também. Então veja, entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para os seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos. Aqui o Senhor agiria para que nenhum dos dois se sentisse prejudicado. Ou seja, ele não percebeu que havia algo superior em relação aos filhos ali. O item 1. Agora o item 2 fala Jacó, o predileto de Rebeca. Veja que ela fez algo também para interferir, né, na ordem dos fatos sem consultar a Deus. Antecipou, né, a bênção patriarcal para o mais novo, embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó. Você já sabia. Rebeca se colocou acima do plano divino, interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Veja que nós vemos que Jacó mentiu no 27, lá no 37, é ele que é enganado, achando que seu filho tinha morrido. O que você semeia, lembra que eu falei? Você colhe. Veja que nós vamos dizer que Esaú, que quebrou princípios da obediência em respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira. Gênesis 26, 34, 35. Casou-se com duas mulheres, ou seja, bígamo. Veja que foram uma amargura, por amargura de alma para os seus pais, só que eles não tomaram uma atitude. Não repreenderam.
não repreenderam. Veja que Rebeca sabia de tudo e não falou nada. Porque se aproveitou do fracasso de Esaú, porque ele quebrou o princípio. Esaú vivia para o presente momento. Ele não se preocupava nas coisas espirituais, como Jacó já se preocupava com as coisas espirituais, com o seu futuro. Se deixou vender por algo momentâneo. Isaac também se deixou levar por aquilo que era colocado na mesa para ele. Quantas pessoas hoje estão se vendendo, quantos pastores estão se vendendo, quantas famílias estão se vendendo por aquilo que é oferecido a ele? Estão se vendendo por um prato de lentilha ou outras coisas qualquer que nós vemos hoje. Já tinha uma promessa sobre Jacó. Precisamos tomar cuidado. Rebeca consistia em preparar um cabrito ali, pegar o couro peludo e bode, vestir Jacó, e ele deveria levar o assado ao pai e imitar a voz do irmão, né, do seu irmão. Ou seja, imitar a voz de Esaú. Quantas pessoas estão querendo imitar a voz do seu irmão ou a voz de outra pessoa, mas não é realista. Estão enganando e sendo enganados. Precisamos imitar somente a Cristo Jesus, queridos. Não precisa você imitar ninguém, não precisa fazer esquema, falcatrua para receber alguma coisa no reino de Deus. O reino de Deus não tem esquema, não tem falcatrua, não tem engano. Tudo gera as consequências. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu de Cristo. Quando a pessoa imita o cabelo do jogador, ou a mulher imita o cabelo de uma atriz, esquece que somos imitadores de Cristo Jesus. Veja, o problema da predileção pelos pais, que é o líder, o responsável para ensinar o filho. Não avaliou, né? Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais dos filhos. É uma tragédia quando a moral e espiritual, quando os pais preferem qualquer um dos filhos, sendo que esses são uma herança do Senhor, como diz Salmo 127:3, filhos são uma herança do Senhor. Nós vamos ver lá em Jó 40, 2, 12, 13. Deus retribuiu, recompensou em dobro a Jó. Só que quando chega lá no verso 12, ele fala que ele teve outros 10 filhos. Alguém diz, mas Deus não retribuiu em dobro para Jó só os filhos. Retribuiu só as coisas, não os filhos. É um engano. Ele teve outros 10 filhos. Significa o quê? Aqueles 10 que morreram foi para o Senhor. Então Deus retribuiu em dobro também para Jó os filhos. Os pais criam os filhos. Ele é responsável. Né? Alguns até têm aquele ditado: você cria filho para o mundo. Vocês são responsáveis, os pais são responsáveis por criar os filhos, para ele depois andar com as suas próprias pernas. Efésios 6:4. Os pais não podem irritar os filhos têm que obedecer aos pais, que é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Né? Precisamos amar, precisamos cuidar. Né? Então, Isaac vai amar pelo que coloca na mesa. Exemplo, né? E referência, os pais precisam ser exemplo, referência para os filhos. Lucas 2:52, os pais de Jesus ensinavam a ele o que? E crescia Jesus, vamos ver, olha só, crescia Jesus em estatura física, em sabedoria, crescimento intelectual, em graça para com Deus, crescimento espiritual, e para com os homens, crescimento social. Então os pais são responsáveis pelo crescimento intelectual, primeiro, intelectual, segundo, biológico, físico, espiritual e social. Ainda que ele vai crescer por si mesmo, mas os pais precisam visualizar esse comportamento dos filhos, como eles estão crescendo, tratar dele de uma maneira diferente. Tem coisa que você vai falar quando ele é criança, tem coisa que você tem que falar só quando ele estiver adulto, tem coisa que não pode ser falada, tem coisa que ele não suporta, tem pesos que ele não
suporta carregar tudo isso, precisa tomar esse cuidado. Deus não tem acepção de pessoas, como diz Atos 10:34, 1 Pedro 1:17. Então, precisamos tomar cuidado. Veja que Abraão procurava esse exemplo, né? Procurar uma mulher, ter uma mulher só, né? Ele não descartou a sua mulher, né? A monogamia, né? Veja que por mais que tinha no código aquela lei de Hammurabi ali, que era permitido quando a mulher é estéril e outras coisas, mas Abraão não aceitou. Sara que procurou fazer tudo aquilo ali e ele consentiu. Mas isso não era a vontade de Abraão. Então veja, ele escolheu como propriedade exclusiva de Deus a obediência. Então precisamos tomar certo cuidado para não ter predileção por qualquer um dos filhos. Precisamos amar iguais. Amar sem distinção. Amém? Que Deus abençoe.